Sente que a sua força já não é a mesma de há uns anos? Que levantar-se da sua cadeira favorita exige um esforço extra ou que um simples frasco de azeitonas parece agora estar selado para sempre? Esta perda de força, de sentir que o nosso corpo já não responde como antes, é uma das realidades mais frustrantes do envelhecimento. Não é apenas uma questão de não conseguir abrir frascos. É o receio de uma queda, a dificuldade em acompanhar os netos no parque, a sensação de que estamos a perder a nossa independência pouco a pouco. É uma dor silenciosa que muitos de nós sentimos. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte desta batalha se trava enquanto dorme? E que a chave pode estar numa pequena e deliciosa mudança no que come todas as noites antes de se deitar? Não estou a falar de suplementos caros ou de dietas complicadas. Estou a falar de alimentos simples, que provavelmente já tem na sua cozinha. Neste vídeo, vamos descobrir juntos o segredo noturno para combater a perda muscular. Vamos explorar alimentos específicos que, quando consumidos à noite, funcionam como uma equipa de reparação para o seu corpo, ajudando a reconstruir a força que pensava ter perdido. Fique comigo até o fim, porque o último alimento que vou partilhar é tão comum e tão poderoso que vai ficar surpreendido por nunca ter pensado nele desta forma. Vamos então mergulhar no primeiro e talvez um dos mais eficazes hábitos noturnos que pode adotar a partir de hoje. Estou a falar de algo cremoso, saciante e incrivelmente benéfico. Um pequeno tacho de iogurte grego natural ou de iogurte tipo skyr. E a razão pela qual este é o nosso ponto de partida é uma palavra: caseína. Talvez já tenha ouvido falar de proteínas, como a whey, que é muito popular entre os mais jovens que vão ao ginásio. A proteína whey é de absorção rápida, ótima para depois do exercício. Mas a caseína, que é a principal proteína do iogurte grego e do leite, é diferente. É uma proteína de digestão lenta. Imagine isto. Quando come um iogurte grego antes de dormir, a caseína forma uma espécie de gel no seu estômago e vai libertando os seus blocos de construção, os aminoácidos, de forma lenta e constante para os seus músculos durante toda a noite. É como se deixasse uma equipa de pequenos construtores a trabalhar nos seus músculos durante as 7 ou 8 horas em que está a dormir, a reparar as microfissuras do dia e a construir novo tecido muscular. Este processo é absolutamente crucial, porque a perda muscular, ou sarcopenia, como é chamada, acelera quando não damos ao nosso corpo o material de que ele precisa para se reparar durante a noite. O corpo não para só porque nós estamos a dormir. Pelo contrário, é nesse período que o trabalho mais importante de regeneração acontece. Ao fornecer esta fonte de proteína de libertação lenta, está a garantir que os seus músculos nunca ficam famintos durante a noite, combatendo ativamente o processo de desgaste. Agora, é muito importante escolher o iogurte certo. Esqueça os iogurtes com sabores, cheios de açúcar, com pedaços de fruta em calda ou com cereais açucarados. Isso seria como contratar uma equipa de construção e depois dar-lhes ferramentas de brincar. Precisamos do iogurte grego natural, o mais simples que encontrar. Se o sabor for demasiado ácido para si, pode juntar-lhe umas poucas framboesas ou mirtilos, que são ricos em antioxidantes, ou uma pitada de canela, que ajuda a regular o açúcar no sangue. E a quantidade também é importante. Não precisa de comer uma taça gigante. Cerca de 150 a 200 gramas, mais ou menos um iogurte individual, é o suficiente. E para potenciar ainda mais este lanche noturno, podemos juntar-lhe um segundo elemento poderoso: um pequeno punhado de sementes de abóbora. Lembro-me da minha avó, que guardava sempre as sementes da abóbora da sopa. Ela punha-as a secar e depois torrava-as levemente no forno com uma pitada de sal. Dizia que era bom para acalmar os nervos, e ela, sem saber a ciência por trás, tinha toda a razão. As sementes de abóbora são uma das melhores fontes naturais de magnésio. O magnésio é um mineral essencial que faz mais de 300 coisas no nosso corpo. Mas para nós, aqui, interessam duas em particular: relaxamento muscular e qualidade do sono. O magnésio ajuda os músculos a relaxar depois das contrações do dia, prevenindo cãibras noturnas que tantos de nós conhecemos.
Além disso, desempenha um papel fundamental na regulação dos neurotransmissores que promovem a calma e o sono. Um sono de melhor qualidade significa uma reparação muscular mais eficaz. Portanto, não só está a dar proteína aos músculos com o iogurte, como está a dar-lhes o sinal para relaxar e a otimizar o ambiente para a sua recuperação com as sementes. E não é só magnésio. As sementes de abóbora também contêm zinco, outro mineral vital para a síntese proteica, e ainda oferecem uma dose extra da sua própria proteína e gorduras saudáveis. A combinação do iogurte grego com as sementes de abóbora, cerca de 1 hora antes de deitar, é um duo dinâmico. É um lanche que não vai pesar no estômago, não vai perturbar o seu sono com uma digestão pesada, e vai estar a trabalhar silenciosamente para si durante toda a noite, reconstruindo a sua força, um dia de cada vez. É um pequeno passo, uma pequena mudança de rotina, mas os seus efeitos acumulados ao longo do tempo podem ser a diferença entre sentir-se frágil e sentir-se forte e capaz de enfrentar o dia seguinte com confiança. Agora que já estabelecemos uma base sólida com o poder do iogurte e das sementes, vamos explorar outra opção igualmente eficaz e versátil. Talvez o iogurte não seja do seu agrado, ou simplesmente queira variar. Nesse caso, deixe-me apresentar-lhe o queijo cottage, ou, como é mais conhecido em Portugal, o requeijão. Sim, aquele queijo branco, de textura granulada, que muitas vezes é esquecido no supermercado. Tal como o iogurte grego, o requeijão é uma verdadeira central de proteína caseína. A sua grande vantagem é que é extremamente rico em proteína e geralmente muito baixo em gordura e calorias, o que o torna um lanche noturno perfeito que não vai interferir com os seus objetivos de peso. Pense nele como uma alternativa mais salgada ao iogurte. Uma pequena taça de requeijão, talvez com uma pitada de pimenta preta ou um fio de azeite e umas ervas aromáticas como orégãos, pode ser um final de dia delicioso e imensamente funcional para os seus músculos. Uma das razões científicas pelas quais a caseína é tão eficaz, e o requeijão é um exemplo perfeito disso, é o seu alto teor de um aminoácido chamado leucina. A leucina é, por assim dizer, o interruptor mestre da construção muscular. É o aminoácido que dá o sinal ao corpo para iniciar o processo de síntese de proteína muscular. Sem leucina suficiente, o corpo pode não receber a mensagem para começar a reparar e a construir. Ao consumir uma fonte rica em caseína, como o requeijão à noite, está a garantir um fornecimento constante de leucina durante o sono, mantendo esse interruptor na posição ligado. É importante não confundir este tipo de queijo com outros. Não estamos a falar de um queijo da Serra curado ou de um queijo Flamengo em fatias. Por mais deliciosos que sejam, esses queijos são geralmente muito mais ricos em gordura e sal, e não são a melhor opção para um lanche leve antes de dormir. O requeijão ou o queijo cottage são as estrelas aqui, pela sua pureza e concentração de proteína. E se preferir algo ainda mais simples, algo que pode preparar com antecedência e ter sempre à mão, então a nossa próxima sugestão é perfeita. Ovos cozidos. Durante muitos anos, o ovo foi injustamente demonizado por causa do colesterol. Felizmente, a ciência moderna já veio esclarecer que, para a grande maioria das pessoas, o colesterol que comemos nos alimentos tem um impacto muito pequeno no colesterol do nosso sangue. O ovo é, na verdade, uma das fontes de proteína mais perfeitas da natureza. Contém todos os aminoácidos essenciais de que o nosso corpo precisa, numa forma altamente biodisponível, o que significa que o nosso corpo consegue absorvê-los e utilizá-los muito facilmente. Ter 1 ou 2 ovos cozidos como lanche 1 ou 2 horas antes de dormir é uma estratégia fantástica. São fáceis de digerir, não pesam no estômago e fornecem uma dose de proteína de alta qualidade para alimentar a reparação muscular noturna. A beleza dos ovos cozidos está na sua conveniência. Pode cozer meia dúzia de ovos no início da semana e guardá-los no frigorífico. Assim, tem sempre um lanche poderoso e pronto a consumir, sem desculpas. Não precisa de cozinhar, não precisa de preparar nada. É só descascar e comer. Este pequeno hábito pode fazer uma diferença enorme.
Para além da proteína, os ovos também são ricos em nutrientes importantes como a vitamina D e a colina, que são vitais para a saúde óssea e a função cerebral, respectivamente. Portanto, ao comer um ovo à noite, não está só a cuidar dos seus músculos, está a dar um apoio completo ao seu corpo. E agora, vamos passar de alimentos para um hábito, uma bebida que pode transformar a qualidade do seu descanso e, consequentemente, a sua recuperação. Falo de um chá de ervas relaxante como camomila, cidreira ou valeriana. Já sabemos que um sono profundo e reparador é fundamental. É durante as fases mais profundas do sono que o corpo liberta a hormona do crescimento, que é essencial para a reparação de tecidos, incluindo o tecido muscular. Beber um chá calmante pode ajudar a acalmar o sistema nervoso e a prepará-lo para uma noite de sono de melhor qualidade. Mas aqui está o truque para potenciar este hábito. Adicione uma colher de peptídeos de colagênio em pó ao seu chá. O colagênio é a proteína mais abundante no nosso corpo. É o principal componente dos nossos tecidos conjuntivos, como tendões, ligamentos, pele e cartilagens. Músculos fortes precisam de um suporte forte. De que serve ter um motor potente se o chassi do carro está a desfazer-se? O colagênio ajuda a manter a saúde e a integridade das suas articulações e de todo o andaime que suporta os seus músculos. Com o avançar da idade, a nossa produção natural de colagênio diminui drasticamente, o que contribui para as dores articulares e a rigidez que muitos de nós sentimos. Ao adicionar colagênio ao seu chá noturno, está a dar ao seu corpo a matéria-prima para reparar, não só os músculos, mas também as estruturas que os rodeiam. Procure por colagênio hidrolisado ou peptídeos de colagênio, pois esta forma dissolve-se facilmente em líquidos quentes ou frios e não tem praticamente sabor. É uma adição simples e invisível à sua rotina que apoia a sua força de uma forma mais holística e completa. Estes hábitos noturnos são incrivelmente poderosos, mas guardei para o fim o alimento que prometi que o iria surpreender pela sua simplicidade e eficácia. É algo que todos conhecemos, que fez parte da nossa infância e que muitas vezes subestimamos na idade adulta. Estou a falar do bom e velho copo de leite. Sim, leu bem. Um simples copo de leite. Às vezes, as soluções mais profundas são aquelas que estiveram sempre à nossa frente, escondidas à vista de todos. Lembro-me perfeitamente da minha mãe a insistir para que bebesse um copo de leite morno antes de ir para a cama, dizendo que era para dormir melhor e crescer forte. A sabedoria popular, neste caso, estava perfeitamente alinhada com a ciência mais avançada. O leite é a bebida de recuperação noturna original da natureza. E a razão é que ele contém uma mistura perfeita das duas proteínas de que falamos, cerca de 80% de caseína, a proteína de digestão lenta, e 20% de whey, a proteína de digestão rápida. Esta combinação é genial. Ao beber um copo de leite, a proteína whey dá um estímulo inicial e rápido à síntese de proteína muscular, enquanto a caseína assume o controlo logo a seguir, garantindo aquela libertação lenta e sustentada de aminoácidos durante toda a noite. É o melhor dos dois mundos, num único copo. Está a dar aos seus músculos um arranque imediato para a reparação e, ao mesmo tempo, o combustível de longa duração, de que precisam para continuar o trabalho durante horas. Além desta combinação proteica perfeita, o leite é uma fonte fantástica de cálcio, que é absolutamente essencial para a saúde óssea, algo que se torna cada vez mais importante para prevenir a osteoporose à medida que envelhecemos. Músculos fortes precisam de ossos fortes para se ancorarem. O leite também contém triptofano, um aminoácido que o corpo usa para produzir serotonina e melatonina, os neurotransmissores do bem-estar e do sono. Por isso, a sua mãe tinha mesmo razão quando dizia que ajudava a dormir melhor. Se a lactose for um problema para si, não se preocupe. O leite sem lactose mantém exatamente o mesmo perfil de proteínas e nutrientes, sendo uma alternativa perfeita. Um copo pequeno, de cerca de 200 ml, é mais do que suficiente. Pode bebê-lo frio ou morno, como preferir.
É um ritual simples, reconfortante e incrivelmente benéfico. Portanto, como vimos, não precisa de gastar dinheiro em pós de proteína com nomes complicados ou seguir regimes alimentares restritivos. A resposta para combater a perda de força pode estar num iogurte grego antes de dormir, num punhado de sementes de abóbora, num ovo cozido que preparou no fim de semana ou num humilde copo de leite. O segredo é compreender o princípio. O seu corpo precisa do material de construção certo, na altura certa. E a altura mais crítica para a reparação é durante o sono. Ao fornecer-lhe proteína de digestão lenta todas as noites, está a transformar as suas horas de descanso em horas de reconstrução. Lembre-se, isto não é sobre tentar voltar a ter a força que tinha aos 20 anos. É sobre otimizar a força que tem agora e garantir que mantenha sua independência, a sua mobilidade e a sua qualidade de vida por muitos e longos anos. Trata-se de poder pegar nos seus netos ao colo sem medo, de carregar os seus próprios sacos de compras com confiança e de se levantar de uma cadeira sem precisar de ajuda. São estas pequenas vitórias do dia a dia que definem a nossa liberdade. Seja paciente e consistente. O seu corpo levou décadas a chegar onde está hoje e vai precisar de algum tempo para responder a estas novas mudanças. Mas ele vai responder. Não precisa de implementar tudo de uma vez. Escolha um destes alimentos. Apenas um? Experimente-o esta noite, e depois amanhã. E veja como se sente daqui a uma semana, ou um mês. As pequenas mudanças, quando feitas de forma consistente, levam a resultados extraordinários. Agora, adoraria ouvir a sua história. Qual destes alimentos lhe parece mais fácil de incorporar na sua rotina? Já tem algum ritual noturno que o ajuda a sentir-se mais forte? Por favor, partilhe os seus pensamentos e experiências na secção de comentários abaixo. A sua jornada pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para começar. Vamos ajudar-nos uns aos outros. Se achou esta informação útil e aprendeu algo novo hoje, agradecia imenso que deixasse um gosto no vídeo. Esse pequeno clique ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que, como nós, procuram viver com mais saúde e vitalidade. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a clicar no sininho, para que seja notificado sempre que publicarmos novos vídeos com dicas práticas para viver melhor depois dos 60. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Lembre-se sempre, a idade é uma realidade, mas a forma como a vivemos é uma escolha. Cuide bem de si e viva cada dia com força e alegria. Até breve.